Henrique, tu comentou que vocês vão tocar com os Zumbis e... Gritando HC. Gritando, que são bandas também ali do fim dos 90, começo dos 2000, que era um período em que o punk nacional meio deu uma reavivada. Não que ele tenha morrido, mas ele ganhou mais, ele teve uma visibilidade maior, talvez até mais do que os precursores lá, porque, enfim, era outro tempo, mas teve uma renovação muito bacana e muita banda diversa, mas que caía nesse guarda-chuva do punk hardcore. Tinha vocês, tinha os Zumbis, sei lá, o Question, os Garage Fuzz, Calibre 12, o Muqueca, Dead Fish, no Espírito Santo, enfim, a cena hardcore punk do Brasil naquele momento, ela teve uma visibilidade. Fervilhava. Tanto que algumas bandas, foram poucas, claro, mas algumas bandas realmente saíram do underground, assim. Mas eu pergunto, o que tu acha que tinha naquele momento, na situação do país, que proporcionou isso? O que havia de possível naquele momento para ter impulsionado essas bandas todas, tão diversas e de lugares tão distantes? Olha, cara, talvez o que eu vou falar seja assim a maior besteira, tá? Mas é como eu vejo a coisa, tá bom? Como eu vi a coisa. Eu chamo isso da segunda onda punk, tá? Do que o Brasil teve, né? Então o Brasil teve aquela primeira onda punk, final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Clássica, né, cara? Aquela coisa totalmente diferente de qualquer outro país, cara. A cena brasileira dos anos 80 é uma coisa, assim, única, cara, que a gente tem que dar muito, muito, muito valor, sabe? E eu vejo até pelos relançamentos da Nada Nada Record, Nada Nada Discos, que estão fazendo desses lançamentos tipo Sub, o Começo do Fim do Mundo, o primeiro disco dos Inocentes, os primeiros discos do Cólera, o pessoal relançando tudo em edições luxuosíssimas, sabe, mantendo aquela curadoria, né, trazendo essa curadoria, mantendo a história do punk rock dos anos 80 vivo. E aí teve essa segunda onda, que é o que eu chamo da segunda onda do punk rock no Brasil, e já era uma molecada mais para classe média baixa, entendeu? Que era a molecada que, tipo, consumia essas bandas americanas, tipo NoFX, Bad Religion, sabe, Descendants, e era uma molecada que, tipo, sabe, tinha outras influências, vinha de um outro tipo de background, né, cara, e montaram essas bandas, tipo Blind Pigs, Dead Fish, Muqueca, né, os Zumbis, o Gritando HC, então a gente tinha a gente curtia muito o punk anos 80 brasileiro, mas a gente tinha muita essa influência do hardcore Califórnia, né, cara, do final dos anos 80. E essa foi meio que a segunda leva. Então era uma molecada que tinha, tipo, acesso a um equipamento melhor, né? Então, eram outros tempos, você conseguia um CD gringo com muito mais facilidade. Nos anos 80 era foda se conseguir um LP de uma banda gringa, super difícil, né? E eu acho que teve isso daí, teve muita união, coisa que não tinha no punk anos 80, que era briga de gangue. No começo dos anos 90, eram as bandas se ajudando. Tipo, né, eu ligando pro Mozini do Moqueca de Rato, falando, mano, a gente quer tocar aí. Ah, beleza, eu vou organizar. Fizemos uma turnê de 1997, assim, ligando para todo mundo, ficamos um mês na estrada, dentro de uma van, rodando o Brasil inteiro com contatos que a gente fez por telefone e carta para bandas naquelas cidades onde a gente queria tocar, que eram da nossa geração. Então a gente criou, mano, essa segunda cena. A gente, que eu falo, as bandas da época, né? Então tinha essa união. Uma banda ajudava a outra. O Mozini me mandava umas fitas do Muqueca de Rato, eu mandava as do Blind Pigs, aí eu dava as do Muqueca pra galera daqui, ele dava as do Blind Pigs pra galera de lá. E, mano, era isso, uma banda ajudando a outra, apesar das diferenças musicais, né? Blind Pigs naquela época não tinha ninguém que soava como Blind Pigs, não tinha ninguém que soava como Muqueca, não tinha ninguém que soava como Dead Fish, Garage Fuzz, não tinha ninguém que soava como o Garage Fuzz. O White Frogs, sabe, eram tudo bandas que tinham uma sonoridade muito única. Aí depois, teve bandas influenciadas por essas bandas também. Mas eu acho que essas bandas do começo dos anos 90 foram muito felizes por terem começado nessa época, que foi uma época muito bacana, onde teve uma verdadeira união entre muitas bandas, cara.